Meu amado, se você puder, compartilhe agora a mensagem dessa noite. Entra lá no seu Face, vou te dar um minuto, não se distraia. Compartilhe a mensagem e nós vamos partir para a palavra. Amém? Quem está com fome aí, dá um glória a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Pastor, o senhor falou que ia me dar um minuto. Mas você compartilha rapidinho e já abre a Bíblia, para você não perder tempo. Romanos capítulo 4. Nós leremos do versículo 18 ao 21. Romanos 4, do 18 a 21. Aleluia, querido, há uma atmosfera de graça sobre essa casa nessa noite. Abre o teu coração, abre o teu coração. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto aí. A palavra do Senhor diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Erga suas duas mãos ao alto, nós vamos continuar lendo, mas feche os teus olhos e declare assim comigo: Senhor, que nesta noite eu seja fortalecido em minha fé. Eu creio e verei a glória de Deus. Declare mais uma vez: eu creio e verei a glória de Deus. Aplauda Ele. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, aleluia, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que era poderoso. Deus era poderoso e é poderoso para cumprir o que havia prometido. Se está do seu lado e da sua família, coloca a mão sobre o ombro dessa pessoa e declara: Deus vai cumprir. Meu amado, essa história me intriga. Um velhinho de 100 anos com uma velhinha de 90 anos. Sabe esses velhinhos fofinhos? É assim que eu imagino. Eu vi ontem uma foto da rainha Elizabeth chorando por causa da morte do príncipe Philip, se eu não me engano. Aquilo me arrebentou. Mas eu dei uma olhada para Sandrinha e falei: cara, eu queria morrer assim. E algo me chamou a atenção, querido, que a velhinha, eu acredito que ela na verdade estava no Éden. Porque ela dura muito tempo. Chorando por causa de um marido que viveu a vida inteira com ela. E eu me perguntei: que amor é esse? E que relação é essa? Porque o normal dos dias de hoje, infelizmente, é ver relacionamentos que já não tem mais isso. E na nossa história, eu imagino dois velhinhos tipo eles. Já estavam um bom tempo juntos. E a história começa assim. Está em Gênesis 17. Se você for rápido de Bíblia, pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 17, vai valer a pena. A história começa assim, nessa passagem. Um dia o Senhor chama Abraão e diz: Ei Abraão, quero te dizer um negócio, eu te fiz uma promessa lá atrás, dizendo para você sair da sua casa, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão obedece, fale comigo: obedeceu. E a primeira coisa que eu preciso te ensinar nessa noite, que não existe fé sem obediência. E o silêncio paira na casa. Porque se você não tem obediência, é porque você não acreditou naquilo que foi dito. Abraão ouve uma voz, ele ainda nem sabia quem era Deus, mas porque ele ouviu, ele rasga com a sua família, ele decide largar tudo para trás, e ao ouvir aquela voz, ele diz: opa, eu decido obedecer. E a primeira chave para entender o que é fé, é entender que a fé obedece. Abraão, e naquele momento da história, Abraão obedece, sai, tem toda uma peregrinação, e eu não vou entrar nesses detalhes.
Mas nessa peregrinação o Senhor diz para ele: ei cara, sai da sua tenda, olha o céu, vê as estrelas e vê se você pode contar, assim será a sua descendência. Meu amado, Deus tem promessas para você, você crê nisso? Amém? Hebreus diz que alguns grandes homens da fé não viram a conclusão da promessa de forma palpável, mas viram ao longe com seus olhos. E eu preciso te ensinar algo nessa noite. A promessa que Deus tem para você não termina em você, aleluia. Às vezes você não vai entrar na terra prometida, mas aqueles que você ensinou e instruiu entrarão na terra prometida. É por isso que eu tenho batido nessa tecla: igreja, não é tempo de retroagir, é tempo de deixar um legado. Igreja, não é tempo de ter medo, é tempo de entender que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. E ainda que eu não seja da forma que eu desejo, ainda que não seja do jeito que eu quero, Ele vai concluir aquilo que Ele prometeu. Você pode dar uma glória a Deus? Então em Gênesis 17, a Bíblia conta assim, versículo 15: disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, e Deus afirma novamente: eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu. E às vezes, querido, nós temos a impressão que os grandes homens de Deus não têm humanidade. Mas, querido, é natural um velhinho com 100 anos ter filhos. Aqui no caso ele tinha 99. É natural, sim ou não? E a Bíblia ainda conta como ele estava. A Bíblia diz assim: Abraão já estava com seu corpo amortecido. E naquele tempo não tinha Viagra, naquele tempo não tinha Boston Medical Group. Você entendeu o que eu estou te dizendo? Amém? Humanamente era impossível. Algumas irmãs estão dizendo: Senhor, entra na minha casa. Calma, o Senhor continua sendo poderoso. Abraão não tinha chance humana. Abraão não tinha condição nenhuma. E o Senhor tinha feito uma promessa a ele, há muito tempo antes. Feche os teus olhos, meu amor. Que promessas de Deus você ainda não viu se cumprirem? Sabe, querido, enquanto você olha para as promessas, eu quero te dizer: o maior inimigo das promessas é a desobediência. Quer matar uma promessa de Deus na sua vida? Desobedeça. Quer matar uma promessa de Deus na sua vida? Seja rebelde. Porque a maior característica de um rebelde é desobediência. Onde estão as promessas que Deus fez para você? Olhe para mim, por favor. Você já teve aquele sentimento: Deus falou e ainda não se cumpriu. Por que não se cumpriu? Comece a avaliar como tem sido a sua obediência. Erga suas duas mãos aos céus e declare assim comigo: Espírito Santo, nessa noite eu te dou liberdade. Sonda o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos, revela-me toda desobediência que eu tenho praticado, e eu te peço: perdoa-me, Senhor, zera as minhas contas, porque a partir dessa noite eu decido obedecer. Aplauda Ele. Abraão riu e disse a si mesmo, o texto continua, versículo 17: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara de 90 dar à luz? Mas assim que ele riu, assim que ele pensou, ele obedeceu, porque o anjo olha para ele, o Senhor olha para ele, melhor dizendo, e diz assim: Abraão, agora eu vou ter uma aliança com você. E essa aliança é o seguinte: vai circuncidar todos os homens da sua casa. Depois que ele ri, depois que ele pensa, depois que ele duvida. E meu amado, eu não sei você, mas eu com 100 anos, se o Senhor fala que você vai ter um filho, eu ia rir nem que fosse de nervoso. Concorda comigo? Fala: meu Deus do céu, cara, com 37, 38 eu não aguento correr com os meus filhos. Imagine Abraão com 100 anos tendo que correr com uma criança. Ia rir nem que de nervoso. Mas na sequência, e você pode ler comigo o versículo 18 de Gênesis 17, 18.
Abraão tem uma conversa com o Senhor e diz: ei, vamos aliviar a barra. E eu estou passando na minha versão: eu já tenho um filho chamado Ismael, cumpre essa promessa, Ismael. Mas o Senhor olha para ele e fala assim: essa promessa vai ser feita por um filho que vai vir de Sara, e esse menino vai ter um nome, Isaque. Eu sou o Deus que faz as coisas do meu jeito. Ei, meu amado, Deus continua sendo Deus. Pode pôr o 19 para mim, quem está lá é o Gu, pode pôr o 19. Deus continua fazendo as coisas do jeito dele. E sabe, nesses dias as pessoas estão querendo fazer tudo conforme os seus próprios gostos. E uma das maiores características de quem quer matar a sua promessa, se a primeira é desobediência, a segunda, se eu fosse você, eu estaria anotando, a segunda delas é o famoso jeitinho brasileiro. Eu faço do meu jeito, pastor. Eu até obedeço, mas eu não faço como mandam fazer. Eu faço do jeito que eu quero, porque o nome disso é soberba. Eu sou tão soberbo que eu sou incapaz de obedecer. Eu me acho tanto que eu sei que eu sou o cara, eu faço do meu jeito. O Senhor, na continuação desse texto, pode tirar o texto do Gus, senão eu vou confundir eles. O Senhor olha para ele e fala assim: você não está entendendo nada que eu estou te dizendo. Faz do jeito que eu estou dizendo. Sara vai ter um filho. E na sequência, Abraão sai para obedecer. E ele começa a circuncidar todos os homens da sua casa, inclusive os escravos. Só que ele começa com ele. E sabe, meu amado, isso me ensina algo muito grande. A primeira transformação para quem quer andar nesse tempo de sobrenatural é permitir ser cortado na própria carne, porque os velhos métodos já não servem mais. Sabe aquela igreja de 2019? Ela já não serve mais, querido. A igreja de 2020, ela já não serve mais, querido. A igreja do começo de 2021, que parecia que todas as coisas iam voltar ao normal, ela já não serve mais. Amada igreja, é tempo de cortar na própria carne. É necessário ter coragem para se permitir ser transformado. 100 anos. Não se ofenda com o que eu vou dizer, mas Abraão já estava acostumado com a sua intimidade. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Sim ou não? São 100 anos, não são 100 dias. Ele já se conhecia, ele sabia que o corpo dele estava dormente, ele sabia que humanamente era impossível, e o Senhor olha para a intimidade dele, porque a coisa mais íntima que alguém tem é o seu órgão sexual, sim ou não? E Deus diz: ei, cara, eu quero mudar você na sua intimidade. Amada igreja, eu quero te dizer algo. Deus quer mudar você na sua intimidade. E eu não estou falando do seu corpo físico, eu estou falando do tempo que você entra no seu quarto, você fecha a sua porta e o Senhor te vê em intimidade no secreto. A igreja não vai ser a mesma, a forma de buscar não pode ser a mesma, o jeito de querer não pode ser o mesmo. E eu profetizo sobre o Bola de Neve Ponta Grossa mais fome e mais sede da presença de Deus. Mas Abraão riu. E por que ele riu? Porque ele era humano. Sabe, querido, na sequência desse texto, Gênesis 18, e eu vou narrar para você não ter que ler. A Bíblia diz que o Senhor falou com Abraão. E veio, está errado o texto, não precisa pôr, Gênesis 18 eu falei. E apareceram 3 anjos. Esses 3 anjos começam a conversar com Abraão, e depois você lê na sua casa o capítulo inteiro de Gênesis 18. Esses 3 anjos estão conversando com ele. Abraão vê os homens, ele decide fazer um manjar, fazer um sacrifício, fazer uma mesa para eles. E ele vai, pega o cordeiro, vai lá e faz isso e põe a mesa. E os caras estão ali, e de repente um dos anjos olha para ele e fala assim: ei, Abraão, cadê Sarai? Ele responde assim: ela está na tenda. Gênesis 18 conta isso. Ele fala: está na tenda. Interessante. Agora que era o tempo dela ouvir, ela está na tenda. Mas lá no fundo ela estava com os seus ouvidos abertos. Então a Bíblia diz que disse o Senhor:
voltarei na primavera. Sabe o que significa? O Senhor estava dizendo para ele: ei, no próximo ciclo, olha para quem está do seu lado e diz para ele: tem um novo ciclo de Deus na sua vida. Você crê nisso, querido? Tem um novo ciclo de Deus na sua vida. Aí Gênesis capítulo 18, versículo 10, não precisa abrir, eu vou ler para você. A Bíblia diz assim: então diz o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, fale comigo, natural. E a Bíblia diz de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso, Sara riu consigo mesma. Abraão riu e Sara riu. E por que eles riram? Porque, meu irmão, a realidade era cruel, era impossível. E daqui para frente, eu e você conseguimos entender Romanos capítulo 4 que nós lemos, que a Bíblia diz que Abraão, contra toda esperança, creu. Sabe, querido, há dois tipos de esperanças. Quantos tipos de esperança existem? A humana e a sobrenatural. Em qual você quer viver? Pastor, me explica a esperança natural. Eu explico. É quando você aceita Jesus, ou quando você ouve uma palavra do Senhor e crê tanto naquela palavra e começa a viver pelaquela palavra, tudo faz sentido. É quando você pega as suas coisas, sai da sua tenda, da sua parentela, larga tudo e vai viver na expectativa do sobrenatural. Mas os anos passam, e aquilo que antes era uma energia sobre o seu coração começa a se tornar uma dúvida. A esperança primária, ou a esperança natural, é a esperança que eu ouço a voz de Deus, creio naquilo que Ele diz, mas não tenho resistência suficiente para permanecer inabalável ao longo dos anos. Porque, meu irmão, toda promessa de Deus vai ter que resistir ao tempo. Pastor, toda. Jesus veio ao mundo para nos salvar, sim ou não? 12 anos, ele está na sinagoga dando um baile nos mestres da lei. E depois some. Vai aparecer de novo com 30 anos. Sabe o que isso me ensina, querido? Uma promessa, ela tem um tempo de resistência para acontecer. Porque nesse tempo de resistência, o Senhor quer ver se nós vamos romper com a esperança natural. Sabe o que o Senhor está fazendo com a igreja nesses dias? Olhando para mim e para você que está na internet nessa noite, e perguntando: ei, com que esperança você está vivendo? Porque aos olhos da esperança natural, querido, o cenário que nós estamos vivendo é terrível, é impossível. Você pode rir de nervoso, você pode rir de tristeza, você pode rir de várias formas. Há muitas pessoas rindo nesses tempos, e rindo de desespero. E o que eu quero te dizer, não tem problema rir, só não pode parar. Eu lembro a primeira vez, eu lembro quando a Sandra foi falar para mim que nós estávamos grávidos da Ana. Eu não vou contar essa história porque ela é muito longa, aleluia. Era uma época que eu não tinha muito juízo. Então eu passava as madrugadas jogando videogame. E passei a madrugada jogando videogame. Era de uma sexta para sábado. Eu já tinha trabalhado a semana inteira e não trabalhava de sábado. E nós tínhamos, entre aspas, um acordo. Sexta-feira é dia da loucura, vou jogar videogame, a gente pode comer antes, a gente pode passear antes, mas na hora que chegar em casa, eu vou te dar toda a atenção que você quiser, até a hora que você dormir. Mas na hora que você dormir, eu vou jogar videogame até a hora que eu quiser. E naquela sexta-feira eu passei a madrugada inteira jogando videogame. Fui dormir perto das 5:30 da manhã. Deitei na cama, bem devagarinho para não acordar, porque eu também queria sair vivo daquele momento, aleluia. Me aconcheguei, deitei, e perto das 6:30, a Sandrinha levanta. Eu percebi que ela levantou, falei: vai no banheiro, é normal, vai voltar. E eu voltei a dormir.
volto a dormir, ela me abraça, me cutuca, eu falei, ela falou, eu estou grávida, e eu estava dormindo ainda, eu olhei para ela com todo amor e falei, parabéns, Deus abençoe, e virei para o lado, e voltei a dormir, porque eu não entendi o que ela falou. Na minha cabeça era um terceiro que estava grávido. Você está pensando, o que isso tem a ver com tudo isso? Às vezes você ouve as promessas de Deus na sua vida e acha que é o terceiro. Deus está falando para você, é para você, mas a sua esperança natural está tão pequena que você não acredita mais naquilo que Ele falou. Ela chegou para mim e falou assim, estou grávida, eu dei parabéns, virei para o lado para dormir, acordei 9 e pouco, para tomar café com ela, e a minha esposa tinha ido embora, tinha um demônio na minha casa. Ela estava brava, bufando para mim. Eu falei, vamos tomar, quem tomar café? Eu quero ir no... Onde é que faz exame que eu esqueci? Sei lá, eu quero fazer exame e não sei o quê. E eu falei, nossa, ela está doente, cara. Eu olhei para ela e falei assim, amor, você está doente? Ela falou, doente o quê? Ei, te repreendo, vá para o lugar que o Senhor te ordenar, aleluia. Eu falei, por que você está brava desse jeito? Você não ouviu o que eu falei? Não, tipo, eu já pensei, cara, sabe quando a sua alma sai? Eu falei, que cagada grande eu fiz dessa vez, cara. Porque eu nunca tinha visto ela tão brava na minha vida. Falou, nós vamos fazer o exame para eu ter certeza que eu estou grávida. Meu amado, na hora que ela falou, ter certeza que eu estou grávida, minha alma caiu, minhas pernas balançaram, porque ter filhos era algo que a gente sempre quis. Nós sempre quisemos ter 3 filhos. Ela foi, eu fui, peraí, me explica, o que você fez? Eu fiz o exame no banheiro, você não viu? Eu falei, não vi, me dá o exame. Peguei onde ela põe dentro do xixi. Vamos no médico. Ela faz o exame do sangue e não saía no mesmo dia. Aqueles dias de esperar eram apenas 2 dias para esperar. Era um misto de alegria e de angústia, porque eu não sabia se estava certo aquele exame de farmácia. Então eu pegava aquele exame de farmácia e olhava a caixinha e falava 99,9% de chance de estar certo. E eu pensava assim, cara, mas ainda tem 0,01% de não estar grávida. E vai que eu sou o azarado do 0,01%. Fiquei sem dormir, me reconciliei, pedi perdão, lambi o chão. Mudei depois daquele dia. Agora ela fala, eu falo, calma. Não estou te ouvindo. Não cheguei em casa. Só está o corpo. Deixa eu chegar. Nunca mais tive problema como aquele. Fomos buscar o exame. Tremíamos. Abre o exame. Eu me senti até no ratinho, sabe, no ratinho? Parabéns pro papai. Começa uma loucura. E eu olhava para todo mundo e falava assim, eu vou ter uma menininha, bem branquinha. E não sabia se era menino ou menino. Cabelo cacheado, de olhinho claro. Você é louco? Eu falei, cara, eu tenho certeza que eu vou ter. Não compra nada. Primeiro dia depois do exame, entro na loja do Corinthians e compro uma roupa do Corinthians para uma menininha. Levo para a empresa e todo mundo diz, você é louco, e se nasce um menino? Falei, cara, Deus falou comigo, é uma menina. Ficou 9 meses, 6 meses, nego me chamando de louco, até fazer o teste para saber o sexo do bebê. Sabe, querido, toda promessa vai ter que resistir o tempo, e você vai ter que confiar que ainda que o seu corpo mortal não resista ao Cronos, no sobrenatural, Deus escreveu uma história ao seu respeito. E esses dias são dias que Deus está olhando o quanto nós vamos resistir. Só que é necessário ter ouvido espiritual para ouvir o que Ele está falando, porque senão você diz, Deus, parabéns, Deus, legal! E aí você começa a se encher de notícias que está na mídia, você começa a se encher daquilo que as pessoas estão dizendo. Esses dias olharam para mim e falaram assim, tantas empresas faliram, e daí? Ai, pastor, você não acha ruim? Acho ruim. O senhor não se entristece? Entristeço. Mas eu entendi o que você quer dizer. Não é porque eles faliram que eu tenho que falir. Não é porque eles morreram, infelizmente, que nós temos que morrer.
O que nós temos que entender, que a promessa de Deus nos leva a um novo nível de esperança. Erga suas mãos aos céus e declare comigo: Senhor, enche-me da esperança dos céus. Quantos casamentos acabam? Porque a esperança que começa nesse casamento é a esperança natural. Ninguém quer casar com o xireque, mas é raro quem não casa. Ai, pastor, mas fica tranquilo, irmã, todo xireque tem a sua Fiona, aleluia. Porque no tempo de namoro é maquiagem, é cabelo, é não sei o que. Casa, você vê que as coisas mudam e é natural. É uma bênção. Posso ouvir um glória a Deus para isso? Os solteiros ficam assim: meu Deus, será que eu quero passar por isso? Querido, vale a pena cada segundo de um casamento, desde que seja com a pessoa certa. Tem que acertar. Ai, pastor, e agora que eu não acertei? Aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Deus muda. Sara era estéril por 90 anos. Todo mundo tinha filhos menos Sara. Ela dá a escrava dela a Abrão naquele momento da história. E Abrão tem relações com Agar, e Agar tem um filho. E isso prova que o problema não era Abrão, era Sara. Então, querido, o que eu quero te ensinar é que Deus transforma, mas essa transformação tem que vir acompanhada de uma fé que não se abala. O mundo diz que a fé é cega, sim ou não? Mas eu quero te ensinar, a fé jamais foi cega. A fé vê a realidade, mas não concorda com a realidade. Ah, vai mudar lá para o Sabará? Vocês são loucos. O que tem no Sabará? Eu falei, agora tem uma igreja chamada Bola de Neve, e nós cremos que a cidade vai crescer para aquele lado, nós cremos que vai ter prosperidade para aquele lado. Olha a rodovia, querido, que os caras estão fazendo, antes nunca ia ter, mas quando Deus tem propósitos, Ele muda governo, Ele muda projetos. Creia no sobrenatural, creia. Ai, pastor, mas a circunstância é ruim, a fé não nega isso. A Bíblia é clara em dizer: Abraão era velho, Sara era velha, Abraão já não tinha condições humanas para ter relação, o útero de Sara já não era mais o mesmo, ela já tinha passado da idade de ter filhos. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele quais são as suas desculpas, porque você pode acreditar nas desculpas, ou você pode subir de nível. Dizem que a fé é cega. Eu quero te ensinar nessa noite: a fé vê o natural, mas crê no sobrenatural. E eu profetizo sobre a sua vida nessa noite uma intervenção do sobrenatural de Deus. Ainda que a realidade seja terrível, a voz do Altíssimo vem sobre a sua vida. A fé vê o natural e clama pelo sobrenatural. Então, pastor, o que é fé? Fé é trazer à existência aquilo que não existe. Fé é você ver além dos olhos. Fé é ter uma visão além do alcance. E era isso que Abraão tinha. Quando o anjo diz: vai lá e circuncida todo mundo, ele fala: cara, se Deus falou, eu vou fazer. Se Deus mandou, eu vou realizar. Porque a fé vai além da realidade. Aliás, Romanos 4,17 diz: Deus é capaz de dar vida aos mortos e chamar à existência as coisas que não existem como se existissem. Mas sem fé, querido, nós seremos como o povo de Deus, como o povo de Israel. O povo de Israel tinha muitas promessas de Deus, sim ou não, igreja? Só que Números 13 conta que diante das promessas, eles ficaram com os gigantes. E olha que pira, eles viram todos os sinais no Egito. Eles viram o mar se abrir, eles comeram do maná, eles viram água sair da pedra, eles tinham uma coluna de fogo para esquentar à noite, uma nuvem para refrescar durante o dia. Eles tinham todo o suprimento dos céus. Mas daquela geração ninguém viveu a promessa. Sabe, meu amado, e não se assuste com o que eu vou te dizer, você pode estar vivendo todo o suprimento dos céus, mas se o seu coração não decidir crer contra toda a esperança humana, você não vai viver a promessa. E isso não é jogar praga.
Nós precisamos entender, querido, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois, e está em Hebreus 11, versículo 6, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que traz recompensa àqueles que o buscam. Nós precisamos entender que sem fé não tem como estar perto dele. E olha que pira, povo de Israel, uma multidão passa pelo mar, comem do maná. A Bíblia diz que a roupa crescia, o sapato crescia, tudo crescia. Eles viram a mão de Deus sobrenatural. Fale comigo, sobrenatural. Então às vezes você está vendo o sobrenatural, querido, mas não está vivendo o sobrenatural. Você está no meio de um ambiente de sobrenatural, mas o sobrenatural ainda não aconteceu na sua vida. E talvez a sua pergunta seja: pastor, por que não acontece na minha vida? Porque é necessário ter uma fé além daquilo que é natural. Querido, ter fé quando as coisas começam, ter fé quando as coisas acontecem, ter fé quando tudo vai bem, é bom. Mas uma fé madura, grita na orelha de quem está do seu lado: fé madura. Ela não se enfraquece diante das adversidades. E sabe o que nós vemos? Vemos cristãos vivendo uma eterna montanha russa. Se tudo vai bem, o cara está buscando a Deus com toda a violência. Se tudo vai bem, ele é o cara que prega, que ele fala, e ele vai lá, ele quer pregar para o poste, para o cachorro, prega até para a sogra dele. Mas quando as coisas começam a dar mal, dar ruim, sair o eixo, a fé diminui de uma forma tão violenta que aquele que era o cara mais espiritual começa a se tornar o mais carnal de todos os homens. A fé enfraquece. Só que o Senhor nessa noite nos chama a receber dele uma fé inabalável. Porque, meu amado, o povo de Israel está diante da conquista de Canaã. Números 13 conta isso. A promessa estava do lado, e o Senhor manda separar 12 homens, 12 líderes. E isso é um detalhe importante: 12 líderes. Aos líderes dessa casa eu quero perguntar para vocês: querem ser como Josué e Caleb, ou querem morrer diante da promessa junto com os outros 10? Porque essa é a hora da liderança dessa casa se levantar e dizer: cara, nós entraremos na promessa. Essa é a hora da liderança dessa casa falar: nós não vamos esmurecer, nós vamos conduzir o povo à promessa. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que diz que de 12, somente 2 viram. Os outros 10 foram propagadores do caos. E se você me perguntasse por que, eu te ensinaria nessa noite: notícia ruim dá mais ibope. Meu amado, me responde e fala bem alto: tem mais gente que venceu o Covid ou que morreu? Venceu ou morreu? Por que a mídia só fala das mortes? Porque dá ibope. Meu amado, mais empresas faliram ou mais empresas resistiram? Faliu ou resistiu? Resistiu. Eu poderia te trazer uma lista imensa de tudo isso, mas eu não vou perder tempo. O que você precisa entender nessa noite é que notícia ruim dá ibope. E a Bíblia conta em Números 13 que os outros 10, fora Josué e Caleb, chega diante do povo e fala assim: cara, a terra realmente é boa, a promessa de Deus realmente é aquilo. Olha, nós trouxemos aqui, olha o tamanho do cacho dessa uva. Cara, a terra é maravilhosa, porém a terra tem gigantes. E nós diante deles, cara, nós não somos nada. Cara, nossa, eles vão pisar na gente tipo gafanhoto. Nós, olha, cara, vai falir, vai acabar. Cara, Deus prometeu, mas não é bem assim. Que igreja nós queremos ser? A igreja dos 10 ou a igreja dos 2? Nós iremos de encontro com aquilo que o mundo diz, ou confiaremos na promessa que o Senhor nos fez? Porque, meu amado, com todo respeito a muitos líderes que há na nossa nação, a grande maioria dos líderes estão se acovardando.
estão se adaptando ao mundo. Romanos 12 diz: não se amolde ao mundo. E a igreja está se amoldando ao mundo. Ai, pastor, você acha que não tem que usar máscara? Tem que usar máscara. Ai, pastor, não tem que usar álcool? Tem que usar álcool. Ah, pastor, não tem que ter distanciamento? Tem que ter distanciamento. Ah, pastor, não tem que abraçar? Não tem que abraçar. Não estou dizendo para você não ser louco, não estou dizendo para você ser um louco. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: não seja louco. O que dá para fazer, nós temos que fazer. Mas, meu irmão, dá para gritar glória a Deus de máscara? Dá ou não dá? Grita aí um glória a Deus. Dá para gritar aleluia de máscara? Dá ou não dá? Então por que eu tenho que estar em casa? Para dizer para toda uma sociedade que o vírus é maior do que qualquer outra coisa? Meu amado, meu Deus é muito maior do que esse vírus, querido. Ele é muito mais violento do que esse vírus. Ele é o Senhor dos exércitos. Essa é a verdade da Bíblia. Eu faço a minha parte como cidadão, eu me cuido, não saio que nem um louco beijando e abraçando ninguém. Não é assim que funciona. Passo álcool na mão, uso máscara, mantenho o distanciamento, cumprimento com um tchauzinho de longe, mas ninguém pode me ferir na minha fome e busca pelo Senhor. Essa é a verdade. Que igreja nós queremos ser? A que prega o caos ou a que vive a promessa? A que dissemina, dizendo: cara, não vai dar. A que diz que tudo acabou. E sabe qual foi o resultado dos 10 caras? A Bíblia diz que toda a nação de Israel chorou, rasgou a sua roupa e desejaram matar os líderes. Ai, pastor, o que o senhor está dizendo? Ei, líder covarde que está aqui ou que está na internet, saiba que toda vez que você se acovarda, a multidão vai contra você. Mas toda vez que você agir na unção e na revelação do Deus Altíssimo, eles vão reconhecer a unção de Deus sobre a sua vida. E onde a unção de Deus está, a glória vem. Números 14, 5 a 6 diz assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: preste atenção, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Nós podemos decidir ser a igreja do medo, ou a igreja que vai manifestar a glória de Deus. Nós podemos decidir se a igreja cheia da revelação e da promessa, ou a igreja que se acovarda. Sabe, querido, essa era a hora que nós teríamos que estar orando e jejuando, para entrar nos velórios, pegar aqueles que morreram do vírus e dizer: levanta e anda. E eles levantariam, porque a glória é de Deus. Mas ao invés de querer ver a glória, muitos estão querendo ver o caos. Muitos estão fugindo da responsabilidade desse tempo. E sabe, querido, a Bíblia continua dizendo que o povo se rebelou, quis matar Josué e Caleb. Mas a glória de Deus veio e se manifestou, e o Senhor trouxe uma sentença de juízo sobre aquele povo. Disse: nenhum de vocês que não creram e obedeceram entrarão na promessa. Sabe o que o Senhor está fazendo com o Brasil agora? Está vendo que notícias nós vamos propagar, para ver quem vai viver a promessa, e quem vai ver a promessa, quem vai viver na promessa, e quem vai ver a promessa de longe. Você tem promessa na sua vida, amém, querido? Essa é a hora que Deus está vendo quem vai provar da promessa, e quem vai ver a promessa de longe. Sabe por quê, meu amado? Essa é a hora que nós temos que crer contra toda a esperança humana, crendo que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu.
Pastor, e como eu faço isso? Sem duvidar. É começando a entender que Deus é tão poderoso para fazer, que Ele vai fazer. É crendo, querido, que não é na minha nem na sua força, é na força do Deus Altíssimo. Eu faço a minha parte, eu me cuido. Eu posso ouvir um amém para isso, mas dali para frente eu começo a erguer a minha mão e dizer: Senhor, usa-me para a tua glória. Ah, Senhor, usa-me para minha glória, usa-me para a tua glória. Ah, Senhor, usa-me para a tua glória. Ah, Senhor, eu quero ser o sal para essa terra nesse tempo de crise. Ah, Senhor, agora verdadeiramente eu quero ver um rio de vida fluindo do meu interior. Ah, Jesus, é agora que eu quero ver a tua glória se manifestando. E sabe, querido, a história você conhece. 2 velhinhos deram a luz a um menino, e ao dar a luz a esse menino, todo mundo deve ter se perguntado: como é que isso aconteceu? Mas a Bíblia conta que depois de dar a luz ao menino, Deus mais uma vez testou o coração de Abraão. O Senhor chama Abraão e fala: Abraão, tudo bem? Tudo bem. Me dá o seu único filho. E a Bíblia diz que Abraão pega a promessa em suas mãos, porque a promessa não era dele, a promessa era de Deus. Posso ouvir um amém? E segue para sacrificar a promessa. A Bíblia narra uma conversa entre eles, dizendo que o filho Isaac olha para ele e fala assim: ei pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, tem a lenha, tem tudo, mas cadê o cordeiro? A palavra conta que Abraão olha para ele e fala assim: filho, Deus proverá para si um cordeiro. E a palavra também me conta em Hebreus que Abraão subiu para o sacrifício porque ele cria que o Senhor era poderoso o suficiente para que, ainda que ele viesse a sacrificar Isaac, trazer a vida. E isso me choca. Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque um holocausto era meter fogo num corpo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ainda que Isaac fosse totalmente destruído, ainda que a promessa acabasse e subisse aos céus como uma fumaça, ainda que a promessa se tornasse apenas um pó, Abraão em seu coração tinha plena certeza que daquele pó Deus era poderoso para restaurar a promessa. E o que eu quero te dizer nessa noite: ainda que a promessa da sua vida tenha virado pó, Deus é poderoso para restaurar a promessa. Feche os teus olhos. O rebarabababasho cotororosh, recatarabarabasho dorororosh. Ah, igreja, o Senhor nos chama para uma fé sobrenatural. Xirerereresh, o rababababasho cotororosh. Ria da 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 xirereresh. Shuria na 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 xirereresh. Shurararara xirereresh no no no. Deixa o Senhor trazer à memória, querido, promessas que parece que viraram pó na sua vida. Era um velhinho de 100 anos e viveu mais 80. Ele não só viu o cumprimento da promessa, mas ele tocou na promessa, viu os cílios dos cílios dos cílios. Ele viu o sobrenatural sobre gerações. Amada igreja, nesses dias o Senhor nos chama para sermos o começo de um novo tempo, de geração em geração em geração. 2020 e 2021 vai além de nós. Se o Senhor não voltar em 10 anos, 15 anos, eu oro para que seja antes.
e clamo para que seja antes. Creio que possa ser antes. Mas se o Senhor não voltar, 10, 15 anos, os filhos dos meus filhos estarão na escola, estudando a respeito de 2020. Nas faculdades de teologia, estarão estudando sobre 2020. E que história eles contarão ao meu e ao seu respeito? Que igreja nós seremos? A igreja de Josué e Caleb, a igreja de Abraão, ou a igreja dos covardes que somem? Como a história secular vai falar da igreja? Se você for ler sobre a peste negra, você vai ver nome de pastores e de padres que deram as suas vidas para que as cidades fossem salvas. Eu não sei você, querido, mas esses dias eu tenho dito para o Senhor: usa-me, Pai, que a minha vida não tem valor se não for para honrar o teu sacrifício na cruz do Calvário. Me dá condição de escrever a história para a tua glória e para a tua honra. Usa-me para a tua glória, esconde-me em ti. Ah, Senhor, ainda que o meu nome não apareça na história, mas me permite salvar apenas mais um, apenas mais um, apenas mais um. Usa-me, 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 usa-me. Porque essa é a igreja que Ele deseja. Essa é a história que Ele quer que seja escrita. A igreja, a história nunca vai ser escrita por covardes. A história nunca vai ser escrita por quem fica dando desculpas. A história nunca vai ser escrita por quem se rende às más notícias. E o Senhor te chama nessa noite, amada igreja. Levanta a noiva minha, levanta a noiva minha, levanta a noiva minha. Enche-se de coragem, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Então eu quero orar por você nessa noite, que tem tentado lutar contra toda esperança humana. Mas tem visto a sua fé esmurecer. Pensamentos de domínio têm consumido o teu coração. Há mais medo na sua alma do que certeza dos propósitos. Há mais dúvidas no teu coração do que a fé que move montanhas. Então a igreja está de olhos fechados, querido, seja aqui ou seja a igreja que está na internet. Se esse é o seu caso, coloque a sua mão sobre o seu coração. Não tenha vergonha disso. Abraão riu, Sara riu. A Bíblia não esconde os tropeços de ninguém. Sabe, querido, quando eu estava em casa com Covid, com falta de ar, com pressão lá em cima, eu lembro que um dia na madrugada eu não conseguia dormir por conta de uma dor de cabeça absurda, uma angústia na alma, um medo da morte começou a entrar no meu quarto, e eu morrendo de medo de morrer. Medo de morrer, eu nunca tive medo de morrer. Eu comecei a orar, a Sandrinha estava dormindo do meu lado, eu dizia: Senhor, eu não tenho problema em morrer, eu só não quero morrer assim. Senhor, fala comigo, que todo medo bate em retirada. Então não é um super-homem que está pregando para você, eu sou humano igual você. E foram dias terríveis de angústia na alma, porque eu também não me entendia naqueles dias.
Eu lembro de alguns dias à tarde, eu estar no meu sofá, querendo ler a Bíblia, eu não conseguia abrir a Bíblia. Eu li a Bíblia e não entendia a Bíblia. Dias terríveis, dias de dúvidas, dias de medo. Mas um belo dia eu acordei e tinha uma mensagem no meu celular de uma das intercessoras que o Senhor pôs na minha vida, a pastora Leonor. Ela é uma das pastoras da Neuza Tioca, do Ágape Reconciliação, e ela me mandou um áudio dizer assim: pastor, o Senhor me incomodou e eu quero te dizer o que ele diz. Deus tem promessas na sua vida. Essa doença não vem para a morte. Creia, creia, creia de todo o seu coração, porque você vai viver isso. E eu comecei a chorar e gritar na minha casa: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Mas acabou a mensagem, o medo voltou. Acabou a mensagem, minha alma voltou a gritar. Você já ouviu isso várias vezes. Até que dias depois da mensagem, eu entro no meu quarto, pego o meu violão e comecei a dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra. Então cura minha mente e me ensina a ter uma fé inabalável. Senhor, cura as minhas emoções. Senhor, eu comecei a abrir o meu coração e lavar a minha alma e dizer: Senhor, eu não sou um super-homem, eu estou com medo. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E é isso que eu te convido nessa noite. Faça a sua oração. Começa você a dizer para Ele: tem misericórdia de mim. Abra o teu coração. Porque Ele vive, eu viverei. Porque Ele vive, eu viverei. Porque Ele vive, eu viverei. E nunca vou morrer. Porque Ele vive, eu viverei. Porque Ele vive, eu viverei. Porque Ele vive, eu viverei. E nunca vou morrer. Pai, eu quero orar por cada uma dessas pessoas nessa noite, que as más notícias corromperam e consumiram as forças. Vem curar emoções e corações. Gera em nós essa fé, porque naturalmente isso é impossível. Mas se o Teu Espírito nos tocar nessa noite, e nós cremos que o Senhor vai nos tocar, nós viveremos o sobrenatural, Senhor. O sobrenatural, Pai, é quando não há chance humana. E nós queremos nos render diante dos Teus pés nessa noite e dizer: nós não temos condições naturais de viver as promessas. Então, Senhor, envia anjos nesta casa, assim como o Senhor enviou para encontrar Abraão e Sara, e vem trazer revelações pessoais sobre cada pessoa. E eu, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno: todo espírito de medo, todo demônio de morte, sai de cada lar que está acompanhando esse culto, sai de cada pessoa que está aqui presencialmente, e que recaia a paz que sobrepassa todo entendimento. Nós te pedimos nessa noite: desperta-nos para a promessa, para que nós possamos ser como Josué e Caleb, que quando já estavam velhinhos, foram conversar sobre as terras repartidas, e eles puderam dizer: o nosso vigor não esmureceu e não acabou com o passar dos anos. Nós temos força e coragem para conquistar e viver o sobrenatural ao longo dos anos. Então o que eu te peço, Senhor, fortalece as mãos cansadas, renova os ânimos, dá o vigor da juventude e a sabedoria da maturidade. Porque, Pai, nessa noite como igreja, nós declaramos profeticamente, declare assim comigo em nome de Jesus com todo o seu coração. Declare assim: Senhor Jesus, eu creio de todo o meu coração e com toda a minha força, eu declaro, eu vou crer contra toda esperança. Eu verei, eu viverei, eu provarei
promessas ao meu respeito. E a partir de hoje, eu decido obedecer. Então diz a Ele agora o que você vai obedecer. O que o Senhor tem te pedido. Cadê o ministério que você está enterrando? Cadê as palavras que você não está fazendo? Cadê a santidade que Ele está te pedindo? Chorabababacho. Riananamasso dororororosuiaderebeche. Decida obedecer nessa noite. Faça uma aliança com Ele dizendo: Senhor, eu vou. Ainda que naturalmente seja impossível, eu vou. Pai, eu te peço nessa noite, vem marcar pessoalmente, na intimidade, Senhor, espiritual de cada pessoa que está aqui. Senhor, Isaac só pôde nascer depois que o Senhor marcou a intimidade de Abraão. E como voz profética nessa nação e nessa casa, eu quero declarar que Isaques nascerão a partir dessa noite. Marca a intimidade do teu povo, marca no secreto o teu povo. E a partir desse voto de obediência dessa noite, que o teu sobrenatural se levante sobre cada um deles. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor com todo o seu coração. Declare assim comigo: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Essa tem sido a minha canção nesses últimos dias. Aí onde eu passo, eu começo a dizer: Senhor, eu sei que o Senhor vive e o Senhor está vivo. Ah, papai, eu não quero crer no amanhã sem a tua presença. Então, se o Senhor está lá, a minha vitória está garantida. Ah, o Senhor de eternidade em eternidade é Deus. E sabe, querido, esses dias eu estava conversando com um médico e ele me parou e falou: olha, o senhor teve Covid? Eu falei: tive, já venci, estou bem. E não sei o que. Ele falou: cuidado, não faz nada, porque quem pega a segunda vez, ei, cala a boca, demônio. Eu creio num amanhã sobrenatural. Eu creio. Porque Ele vive, temor, mas eu venci. Que a minha vida que